Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Braga, sou professora de língua portuguesa da Nona CRE. Trabalho no ginásio medalhista olímpico Douglas Correia de Souza e estou aqui hoje para fazer um convite a vocês. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Quando eu falei para vocês que eu iria fazer um convite, vocês imaginaram que o convite seria esse? Seria brincar de poesia? Então, esse poema, ele se intitula Convite e ele é de José Paulo Paes. Então, eu gostaria que vocês pensassem e refletissem um pouquinho comigo. Você sabe o que é poema? Você já escreveu um poema? Você consegue perceber e imaginar o quão interessante é brincar de poesia, é brincar com as palavras? Segundo o autor, a leitura de poesias é uma brincadeira mais interessante do que a de brincar de peão. Para você também é assim? Você sabe o que é linguagem conotativa e linguagem denotativa? Essa diferença vai ser importante na aula de hoje também, para a gente conseguir identificar o significado das palavras e o significado que o autor do poema quis dar a elas. Você sabe em que a linguagem de um texto científico é diferente da linguagem de um poema? Vocês sabem quais são as diferenças entre poema e poesia? O poema é uma estrutura, isto é, um texto escrito em forma de versos, com metrificação ou não, com rimas ou não. Assim, opõe-se à prosa, que é a não utilização de versos na escrita de um texto. Já a poesia é o conteúdo, caracterizado pela plurissignificação, ambiguidade e estranheza. Dessa forma, pode haver uma poesia escrita em versos ou em forma de prosa, a chamada prosa poética. Então, resumindo, poema é uma poesia que tem como matéria-prima a palavra. Então, ele é estruturado em versos, estrofes, pode ter rima ou não. Já a poesia é tudo o que te causa emoção. Sabe aquela sensação do coração apertadinho? Isso é poesia. Então, você pode ter poesia num desenho, numa música, em um filme, uma lembrança, em uma saudade. Agora eu gostaria que vocês ficassem numa posição bem confortável, fechassem os olhinhos e só escutassem o poema que eu vou ler para vocês. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabem de onde pousam, no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. E então, gostaram? Esse poema, que se intitula Os Poemas, é de Mário Quintana. E para Mário Quintana, poemas são pássaros. Agora vamos refletir. Que semelhanças o poeta vê entre pássaros e poemas? Porque o poeta diz que os poemas são pássaros.
A linguagem que o poeta usa, que Mário Quintana usa, não é uma linguagem comum. Os poetas, eles não usam as palavras em seu sentido literal, ou seja, no sentido denotativo, no sentido que estão lá no dicionário. A linguagem do poema, os poemas que nós acabamos de ler, não é comum. Ela expressa o modo particular, como o poeta Mário Quintana vê e sente o mundo. Neste poema, Mário Quintana, ele estabelece uma relação entre poemas e pássaros. E aí a gente fica se perguntando, né? Como pode o poeta transformar simples palavras em emoções? Como? Quando a gente lê aí no segundo verso o verbo pousar, né? E pousam. Ele quer fazer o quê? Ele revela a predominância de um descanso, ou seja, um acolhimento das palavras do poema com o leitor. O leitor, ele começa a entrar no poema. Ele começa a estabelecer interação com o que ele está lendo. E quando ele fala isso sobre o livro, né, pousam no livro que leis. Por que será que ele se relaciona a livro? O que o poeta relaciona o livro? Porque o livro, ele contribui para o conhecimento, né? Nós podemos, com os livros, expandir nosso conhecimento. E é essa a impressão que o poeta quer causar. Então, cada toque de mão, cada folha que se passa, né, de um livro, o leitor se deleita, ele se transforma ao ler. Trouxe aqui agora para vocês 2 definições de poema, que de acordo com o dicionário Aurélio, poema é substantivo masculino, obra literária em verso, pertencente ao gênero da poesia, obra em prosa com o estilo e as fabulações da poesia. E para Mário Quintana, poemas são pássaros. Então, nós temos aqui 2 definições, de modo que nós vamos agora exemplificar o que é a linguagem denotativa e o que é a linguagem conotativa. Lembrem-se sempre, linguagem denotativa, denotação, começa com D, o mesmo Dzinho lá do dicionário. Então, é o sentido literal. É a linguagem que utiliza as palavras e expressões com o seu sentido próprio, real, conforme o dicionário, né? O sentido habitual. A denotação é uma linguagem referencial, informativa. Ela é usada no objetivo de informar. Então, ela não pode ter emoções, sentimentos, nada disso. Já a linguagem conotativa, ou a conotação, ela é o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado. É a linguagem que utiliza as palavras e que expande o significado literal delas. Essa linguagem, ela emprega um novo sentido, incomum, circunstancial, o que depende do contexto em que estão inseridas. E a conotação, ela está muito presente na linguagem literária, principalmente na linguagem poética. Porém, ela não é exclusividade delas. Ela é bastante utilizada também em textos publicitários, histórias em quadrinhos, letras de música, piadas. De acordo ainda com as nossas diferenças, né, de linguagem denotativa e conotativa, coloquei mais alguns exemplos aí para vocês. Para uma pessoa comum, a Lua é um satélite natural da Terra. Para os poetas, a Lua pode ser uma fatia de queijo, o colar de prata da noite, a melancolia. Perceberam como que na linguagem poética
as palavras, elas ampliam as suas definições, as suas emoções e tudo mais. Agora eu vou ler para vocês 2 textos e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Texto 1. O fogo é resultado de uma reação química em cadeia entre os seguintes elementos: combustível, comburente e energia. Texto 2. Amor é fogo que arde sem se ver, de Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Bom, os 2 textos falam sobre fogo, né? No primeiro, nós temos o significado da palavra fogo no seu sentido denotativo, literal, ou seja, a sua definição lá certinha de acordo com o significado expresso pelo dicionário, retratado sob um ponto de vista real. Já no segundo, por tratar-se de uma poesia, o sentido da palavra é figurado, é imaginativo, ou seja, houve uma atribuição de um novo significado ao valor denotativo da palavra. Ou seja, fogo neste caso, ele revela algo intenso, né, consumido por uma paixão avassaladora. Então, a linguagem poética é chamada também de linguagem figurada ou conotativa, porque faz uso de figuras de linguagem. E essas figuras de linguagem são recursos que os poetas usam para criar, né, um efeito de expressividade, para emocionar o leitor. E há vários tipos de figuras de linguagem. Uma delas, que a gente vai falar hoje, é a metáfora. O que seria metáfora? São as semelhanças ou relações que o poeta estabelece entre 2 elementos, sem usar o termo de comparação como. Isso é chamado de metáfora. Então, onde eu tenho metáfora aí nesse texto 2? Quando ele fala que amor é fogo, ele está utilizando uma comparação ideológica, ou seja, ele não utilizou o termo de comparação como que a gente costuma utilizar na comparação. Agora, se ele falasse que amor é como o fogo, aí ele estaria usando a comparação. Camões também desenvolve no seu poema, ele apresenta, né, o amor por ideias opostas. Por exemplo, a dor que se opõe a não sentir, o contentamento que, afinal de contas, é descontente. Então, o poeta ele usa esse recurso de aproximação de coisas que parecem distantes para explicar um conceito mas tão complexo que é o amor, né? Então, por meio dessa aproximação dos opostos, o poeta ele nos traz uma série de afirmações sobre o amor que parecem contraditórias, mas que são inerentes à própria natureza desse sentimento tão complexo que é o amor. E esse recurso linguístico é chamado antítese, que também é uma figura de linguagem que os poetas costumam utilizar, e nessa figura de linguagem há uma aproximação de ideias opostas, né? Então, Camões também utiliza demais a antítese, além da metáfora, em todo seu poema. Então, com tudo que vimos, pontuei aqui algumas características do gênero textual.
O poema, ele expressa sentimentos, emociona, entrete o leitor, conduz a uma reflexão crítica, muitas vezes. Tem por tema assuntos variados. Você pode escrever poemas de qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Estruturalmente, organiza-se em versos que podem se agrupar em uma ou mais estrofes. A linguagem é expressiva, figurada, pessoal, subjetiva. Explora a sonoridade, o ritmo e a rima das palavras, mas lembrando que ele pode ter rimas ou não, tá bom? E apresenta palavras e expressões em sentido conotativo, que é o que vimos na aula. Agora, eu gostaria de propor um desafio final a vocês. Vimos na nossa aula a linguagem poética e aspectos relacionados ao universo da poesia. Você, agora, pensará de maneira subjetiva sobre a sua escola. Qual sentimento vem ao seu coração ao lembrar dos amigos, professores e todos os funcionários? Expresse sua lembrança através de um poema bem bonito e emocionante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vim aqui hoje, para homenagear a minha escola, a escola que eu trabalho, que eu amo, que eu estou morrendo de saudade, que é a camisa de um projeto lindo que nós temos na nossa escola, que se chama Chocolate com Poesia. Beijo grande em todos, fiquem bem.